Então, a gente tem em Esparta, né, uma educação mais severa, orientada para a formação militar, né, principalmente depois que Esparta derrota Atenas, essa educação vai ficar ainda mais rigorosa e mais voltada ainda para o preparo militar, né. Vai vir aliada a uma política de eugenia, né, ou seja, de melhoramento da espécie, né. Então, vai estar aliada a todo um cuidado do corpo, né, com o corpo nesse período, né, essa política de eugenia que vai influenciar a questão da educação. Porque em Esparta as mulheres também vão ter acesso à educação e também vão receber atenção nesse sentido, porque era necessário que se fortalecesse as mulheres. Eles acreditavam que as mulheres também tivessem acesso à educação, principalmente à educação física, ao preparo do corpo, ao preparo militar do corpo, né, para que elas tivessem filhos robustos e sadios, né? E nesse período também a gente vai ter o abandono das crianças frágeis, das crianças com deficiência, porque há toda essa política de eugenia, ou seja, de melhoramento da espécie humana, né, que eles acreditavam, e para isso era necessário que se educassem as mulheres, que as mulheres fossem também, né, recebessem uma boa educação, recebessem toda uma educação física que era voltada para o preparo militar, então, para gerar bons filhos, né, com esse propósito, né, de gerar crianças melhores. Então, a educação se dava da seguinte forma: até os 7 anos, então a criança ficava com a família. Após os 7 anos, ela era encaminhada para a educação pública e obrigatória. Então, o Estado, né, a cidade-estado, se responsabilizava pela educação das crianças, né. Então, eles tinham, então, a educação se dava em comunidades, né, onde as crianças eram agrupadas por idade, né, e quem gerenciava esses grupos, vamos dizer assim, né, quem exercia a supervisão desses grupos eram as próprias crianças, aquelas que se destacavam nas atividades que eram exigidas, nas tarefas que eram exigidas, né? Então a gente tinha aqueles que se destacavam e que ficavam responsáveis pelos demais nessas comunidades. Então eles estudavam lá música, canto e dança coletiva, né? As atividades eram lúdicas até os 12 anos, né? E depois dos 12 anos aumentava a exigência, então, com a educação física, né? E que se transformava num treino militar para a formação do guerreiro. Tá? Então, nessa educação, então, né, a partir aí dos 12 anos, com essa ênfase no preparo militar, então eram desenvolvidas técnicas de sobrevivência, né? E também uma educação moral, né, voltada para a obediência, para a aceitação do castigo, respeito aos mais velhos, além da ênfase na vida comunitária. Então, nessas técnicas de sobrevivência, por exemplo, é muito semelhante ao preparo militar, né, que a gente tem, por exemplo, né, os jovens, aí os estudantes do sexo masculino que serviram, né, ou com certeza já ouviu, inclusive as mulheres, né, já devem ter ouvido os meninos, vamos dizer assim, né, que servem o quartel falar dessas atividades, né, que eles desenvolvem técnicas de sobrevivência, como, por exemplo, não sei se ainda hoje se dá, mas, enfim, de ter que beber sangue de animais mortos, de conseguir ficar alguns dias no meio, né, vamos dizer assim, no meio do mato, sem ter acesso à alimentação, à água potável, essas questões todas para aprender as técnicas de subsistência e de sobrevivência em situações extremas. É mais ou menos nesse sentido também que se dava a educação lá. E toda essa questão da própria obediência, da aceitação, do castigo, de respeitar os mais velhos, né? De uma vivência comunitária.
Então, acho que guardadas as devidas proporções, obviamente, era quase como uma educação militar, da forma que se dá a preparação hoje, né, no nosso país, por exemplo, do soldado, né? Tem toda essa questão da disciplina, né, do respeito, né, da obediência, essas ênfases assim, claro, guardadas as devidas proporções, né, pessoal. Então, mas também lá em Esparta que a gente tem uma maior atenção à mulher. Nesse período é a cidade-estado, vamos dizer assim, a polis, que mais cuidado e mais atenção dá à mulher. Claro, pelos motivos que eu já coloquei, né? De que elas precisavam gerar filhos, né? Sadios, fortes, né? Que seriam os futuros guerreiros. Então, Atenas já por sua vez valorizava a formação intelectual, né? Então a educação não era gratuita e nem obrigatória em Atenas, tá? Então essa valorização da formação intelectual, né, e a educação tinha esse propósito de formar o cidadão para atuar na polis, tá? Então também começava aos 7 anos, né? Então os meninos recebiam aulas de alfabetização e educação física e musical, né? E as meninas, né, elas eram encaminhadas para o gineceu, né, que era um espaço onde elas ficavam confinadas lá né, com outras meninas e aprendiam os afazeres domésticos, enfim, né, era quase que aulas de técnicas domésticas para cuidar da casa e dos filhos, tá? Então, os jovens, né, bem educados, né, do sexo masculino, eles aprendiam então a tocar lira ou outros instrumentos, como cítara, flauta, né? Tinham aulas de canto, né? E cantavam, sobretudo em corais, né? Aprendiam a declamar poesias, né? Tinham aulas de dança, né? Como expressão corporal, né? E que era abrangente também ao exercício físico e à música. Tinham aulas de leitura e escrita, né? Embora essas não eram muito valorizadas, né? Depois vai se ter uma maior ênfase, mas no início a leitura e a escrita não eram tanto valorizadas, tanto que os professores que davam aulas de leitura e escrita eram menos valorizados que os preparadores físicos, né? Os que davam aulas então de dança ou de preparo do corpo em Atenas, né? E eles eram mal pagos também, eles recebiam menos que os demais, né? Porque a leitura e a escrita não eram muito importantes. Então depois vai se ter uma ênfase também na leitura e escrita e a educação vai se tornar dividida em três níveis em Atenas, a elementar, a secundária e a superior. Então a elementar iria até então dos 7 aos 13 anos, depois a secundária dos 16 aos 18, com ênfase no preparo militar, um pouco, que também vai ter essa ênfase, né? Pelo menos na questão do corpo, tal, do desenvolvimento lá do corpo, os exercícios físicos. Quando o serviço militar ele é abolido, né, esse nível, então, a educação secundária vai dar ênfase à filosofia e à literatura, né? E depois no ensino superior a gente vai ter uma ênfase ainda maior na filosofia e na literatura. Então, tanto os sofistas quanto Sócrates e Platão e Aristóteles, eles vão de certa forma ministrar algumas aulas ou, né, ensinar os estudantes, os jovens, tanto nessa educação secundária, mas mais ainda na educação superior. Então, a gente tem pelo menos 3 educadores aí nesse período, né, 3 pensadores, 3 filósofos que vão dar essa ênfase na educação, né? A gente já falou um pouco dos sofistas, então a gente vai ter depois Sócrates, né, que acreditava que o objetivo da educação era formar o cidadão para a polis, né? E a concepção de educação, né, do Sócrates era uma educação dialógica, né? Então ele acreditava que a educação ela era dialógica,
né, que era um processo intersubjetivo e ao mesmo tempo essencialmente subjetivo. O que isso significa? É que ele era um processo que era uma educação que se dava através do diálogo e do diálogo do sujeito consigo mesmo e do sujeito com os outros, né? Então, intersubjetivo, do sujeito com os outros sujeitos, né? E essencialmente subjetivo, porque era do sujeito com ele próprio, tá? Então, ele pressupunha que havia uma essência humana universal, né? E que essa essência ela tinha que ser desenvolvida pela educação, né? Então, que todo o ser humano nascia com o germe, com o embrião, vamos dizer assim, do bem e da verdade. Cabia à educação, ao processo educativo, auxiliar o sujeito a desenvolver-se nesse sentido do bem e da verdade. O método, então, que ele defendia, né, e que ele utilizava, inclusive, né, se vocês lerem os diálogos do Platão, onde Platão aborda como que Sócrates ensinava, né, ensinava em praça pública, ele utilizava o método da maiêutica, né? Maiêutica, que significa o parto do conhecimento, né? Uma alusão aí à mãe dele, que era parteira, né? Então esse método, né, a gente pode, vamos dizer assim, apontar pelo menos 3 características desse método do Sócrates. Uma é a questão da ironia, né, que ele acreditava que era essencial ao maieuta, né, a quem ia fazer o parto do conhecimento, ou seja, poderia ser o preceptor, ou o professor, enfim, né. O segundo era a ignorância, né, o que hoje a gente fala da ignorância socrática, né, sei que nada sei, né, a questão de ter consciência, né, de que não sabe muita coisa, enfim, né, e conhecer a si mesmo, né, então que era necessário que o sujeito conhecesse a si mesmo. Então, o método, né, para Sócrates, né, para ser o autêntico cidadão, era necessário que se conhecesse as suas capacidades e as desenvolvesse, né, em direção ao bem comum, né. Então, o método para o Sócrates, ele era democrático, participativo e não era possível sem diálogo, tá? Então, sem atitude de respeito pelo outro também não, e sem a confiança na bondade da pessoa, né? Tinha que haver uma confiança de que a pessoa era boa, né? Para o Sócrates, nós nascíamos bons, né? E já com esse embrião, então, do bem e da verdade, então, né? A questão da criatividade, né? Era necessário, então, né, que despertasse o vigor criativo no sujeito, né? O antídoto da acomodação e da agressividade destrutiva, então, né, a gente tinha que propiciar isso, né, e era necessário, então, a energia, que a energia interior fosse intencionada ao autodesenvolvimento e à colaboração, né. Então, essas características, né, que eu coloquei para vocês, as 3 características, então, a ironia, que era essencial ao maieuta, então, e não se tratava de uma ironia arrogante, né, mas uma ironia do humilde, né, que busca saber junto com os educandos, né, na confiança de que cada um descobre a verdade, né, e dessa ironia que vão nascer os momentos de conflito, né, ou seja, as dores do parto, né, porque como ele associava a educação a um parto, né, ao parto conhecimento, vamos dizer assim, ela não se dava de forma passiva. Tinha a questão do conflito e das dores, né, do nascimento desse conhecimento, e daí que vem a questão do aforismo que ele usa, sei que nada sei, né. Então, sei que nada sei é o segundo traço dessa atitude, né, e que é o único bom começo para a educação enquanto processo permanente, né? Ou seja, que perpassa a vida, né? Sei que nada sei
dar conta do inacabamento do sujeito, de ter consciência de que nunca se sabe o suficiente, que é necessário estar sempre aprendendo, né? Que a educação é um processo para a vida toda. Então, e o terceiro, então, que é conhecer a si mesmo, né? Que também é a ironia necessária, né? Nos quais são, então, para que se implique no processo, né? De educativo, né, para não ficar estagnado, né, e nem que se engane com a superficialidade, né. Se vocês pegarem de novo os diálogos lá, vocês vão ver que ele começava a dialogar com o sujeito, né, e ia levando o diálogo até que o sujeito se desse conta, né, de que o que ele achava conhecer, né, na verdade era muito superficial, né, que ele não detinha o conhecimento, né, e se dar conta disso é ao mesmo tempo conhecer a si mesmo, é conhecer as suas limitações, é ter consciência de que não se sabe tudo. Então se trata, portanto, né, de conhecer-se, de descobrir suas verdadeiras capacidades, socraticamente, de descobrir-se enquanto interioridade, né, na qual mora a verdade e o bem de cada pessoa. Esse é o ideal de educação para Sócrates, tá? Então, já para Platão, né, para que a gente possa compreender a educação para Platão, é necessário que a gente compreenda, vejam só, toda a dimensão ética e política que Platão coloca. E daí, se eu fosse indicar uma leitura para vocês, né, necessário para compreender a concepção educacional em Platão, eu diria que vocês têm que ler a República. Mas, obviamente, que não é um livro que a gente lê numa semana, então a gente vai aqui falar de alguns aspectos, mas lembrando que está sempre relacionado à questão ética e política e à formação do cidadão também, né? Então, a concepção de educação para Platão, né, é uma concepção de que a educação é aprender a lembrar, né? Então, ele não acreditava que a educação se dava, né, que era possível levar o conhecimento, né, que o professor levasse, ou o preceptor, enfim, levasse o conhecimento até o aluno, né, mas de que era necessário fazer com que esse conhecimento despertasse no indivíduo, no próprio sujeito, né, ou seja, o conhecimento ele vinha de dentro para fora e não o contrário. Então, era necessário proporcionar então ao corpo e à alma a realização do bem e da beleza, né? Que eles próprios possuem e ainda não puderam manifestar. Então, era necessário que o professor, o educador, provocasse esse processo, né? E daí o método de reminiscência, ou seja, de lembrar, né? Ele acreditava que todos nós já tínhamos o conhecimento, a gente só tinha esquecido e precisava, né, que o professor nos auxiliasse a lembrar, né? Então, quais as características desse método para o Platão, né? Então, um esforço para superar as dificuldades que os sentidos, né, por ocasião, né, e não como causa, né, do conhecimento, acabavam nos interpondo, né, para que a gente alcançasse a verdade. O que isso significa? Bom, que a gente precisava superar as dificuldades que os nossos sentidos, né, sensoriais, vamos dizer assim, a visão, a audição, né, todos esses sentidos que a gente tem, nos impõem, que os nossos sentidos nos enganam, né, dizendo de outra forma. E era necessário, então, que esse método da reminiscência como um esforço de superar essas dificuldades, né, para conseguir alcançar a verdade, que é o verdadeiro conhecimento que nós já temos. Então, não se trata de ensinar algo a alguém, né, mas de despertar no sujeito que ele já sabe, né, e daí a concepção de dois mundos que o Platão tem, né, do mundo sensível, né, onde a gente tem formas precárias, né, imitações das formas ideais que estão contidas no mundo ideal, né, que é o mundo das formas perfeitas, né. Então, a alma que
ela, antes de encarnar o corpo, ela passaria por esse mundo ideal, né? Teria acesso às formas perfeitas e, ao encarnar, então, ela esqueceria essas formas perfeitas, né? E seria, daí encontraria essas dificuldades, seria, né? Seria, de certa forma, enganada pelos sentidos, né? E daí, como para a gente entender esses dois mundos, né? De novo, enfatizando que a alma, que não é no sentido espiritual, né? É concebido como o próprio intelecto, a consciência, né? Que para a gente consiga compreender esses dois mundos, a gente tem um vídeo aí que mostra a alegoria da caverna, que é vamos dizer assim, que está contido lá no livro 7 da República, onde ele fala desse dualismo, desses dois mundos, né? Então vocês têm aí o vídeo para tentar compreender de forma mais simples e mais fácil. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho. E evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas, suas formas, criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto evidentemente não torna o mundo fora da caverna menos real. Então, a gente tem também a concepção educacional de Aristóteles, né? Então, que ao contrário do Platão, então, né? O Platão é idealista, o Aristóteles é considerado realista. Se vocês olharem na árvore, ele está do lado do realismo, né? Então, para o Aristóteles, o objetivo da educação era alcançar a plenitude e a realização do seu ser, né? Ou seja, do ser do sujeito. Atualizar as forças que ele tinha em potência, que o sujeito tem em potência, tá? Então, a concepção educacional dele é de uma pedagogia da essência, né? Ou seja, que a educação conduz a pessoa a tornar-se aquilo que ela deve ser, né? E de que forma? Bom, Aristóteles acredita que nós somos ato, né? Potência e ato, né? Então, potência a gente poderia, para usar uma expressão moderna, vamos dizer assim, como se fosse o potencial, né? A gente tem potencial para se tornar determinada coisa. Então, é necessário que a educação nos possibilite que a gente se torne em ato o que nós temos potencial. Por exemplo, uma semente, ela é uma árvore em potência, né?
ela é uma árvore em potência, mas não em ato. Em ato ela ainda é uma semente. Quando ela se desenvolver e ela se tornar uma árvore, ela se torna então aquilo que ela deveria ser, ou seja, ela se torna em ato aquilo que ela era em potência, a árvore, tá? Então, mesmo ele acreditava que era possível com o sujeito, que a gente tinha uma potência, né, para ser virtuoso, e cabia a educação, então, nos possibilitar que a gente tornasse, né, essa potência em ato, que era de agir virtuosamente, tá? Então, as características o método que ele utilizava, então, era o método da imitação. Ele acreditava que a educação se dava pela imitação. E as características, então, desse método no caso, a ação da vontade, que pela repetição vai conduzir ao hábito, né? Então, só é virtuoso quem tem o hábito da virtude, né? E a imitação era o instrumento por excelência, então, né, desse processo. A criança, né, se educa repetindo os atos da vida dos adultos, né? E adquirindo hábitos que vão formar a sua segunda natureza, que é essa natureza virtuosa, né? Então, portanto, se trata de agir virtuosamente, dando às crianças bons exemplos a serem seguidos, a fim de que elas adquiram o hábito de serem virtuosas também. Então, esse método é o da imitação, né? No sentido de que cabia, então, ao educador, né, ter, vamos dizer assim, hábitos, né, agir virtuosamente, e a criança aprenderia, então, vendo os exemplos, imitando os adultos, né? Então, e isso vai ser fundamental depois para a questão da concepção ética do Aristóteles, né? Para que a gente também, a questão da virtude, né? Nós aprendemos a ser virtuoso imitando, né, o Frônimos, o homem virtuoso, né? Então, agindo, a gente imita essas ações, né, até que a gente adquire esse hábito de ser virtuoso, né? Então, acredito que tenha dado de forma bem breve para compreender essas concepções educacionais nesse período, e vocês têm então o texto complementar na próxima semana para estar compreendendo melhor a educação na antiguidade romana, então, né? Vamos ver também esse ideal de formação integral, mas para os romanos, que é a Humanitas, tá? Então, nos vemos no próximo módulo.